assimétrico. Então, um problema desse, especialmente assimétrico, especialmente com diferença, eu vou ter um valor de barreira aqui que tem 2,5% e um valor de barreira aqui que tem 2,5%. Só que o desenho já não fica assimétrico, mas a área é a mesma. Tudo bem? Como é que eu fazia lá nos outros testes? Eu tenho o valor da minha amostra, então você vai usar a variância da sua amostra. E eu preciso usar o valor esperado desse cara, a variância desse cara, para fazer o erro padrão, aquela coisa toda. Aqui, eu prefiro já te colocar o resultado. Um S quadrado crítico de um dos lados, deixa eu ver qual que é, alfa menos alfa, esse aqui. Ele é um cara que depende do que você aceita atualmente, igual o erro padrão que a gente falou, tinha o valor de I0, de P0 lá, vai ter que ter o N, quanto mais amostra, menos erro. Então, uma fórmula que tem o sigma 0 vai ter N menos 1. E tem um parâmetro da distribuição, nesse caso, I quadrado, N menos 1. Por quê? Porque os testes de vídeo vai entender mais, mas aqui tudo bem. Porque sim, por enquanto porque sim. Uma semana da prova, porque sim. E uma significância, né? Um valor, beleza? O que acontece? Teste de diferenças. Se o nível de significância é 5%, eu tenho que pegar um valor da tabela que tenha 2,5 aqui e um outro valor que tenha 2,5 ali. Eu não sei como vai estar a sua tabela na hora da prova, mas tudo bem, você vai ter que pegar um valor que tem 2,5 até ele e, não sei, 97,5 até o próximo, não sei, você tem que ver como é que está na tabela. Mas são dois valores que você vai calcular lá. E aí o exercício que vai te fazer saber se você está acertando. Então, esse aqui é a fórmula da barreira quando eu estou testando variâncias. Ela depende do que eu aceito atualmente, ela depende do número de resultados que eu tenho e depende de uma distribuição com um erro de que eu assumi. Igualzinho a todos os outros. Todos esses ingredientes estão lá. A fórmula muda, mas os ingredientes são os mesmos. Tem o mesmo caso. Se é diferente, vai ficar dividido por 2. No caso aqui, uma parte lá. Se é maior, vai ser só esse lado. Se é menor, vai ficar só aquele lado. Vou fazer um exercício para isso que é mais fácil. A companhia telefônica está estudando a variabilidade, olha, errei em português. A variabilidade da duração de chamadas telefônicas. Admite-se que o padrão 4, variabilidade nacional. Desvio padrão, 4 minutos por chamada. Então, demorou em média 10 minutos, por 10 minutos, mais ou menos 4. Esse é o desvio que eles estão tendo lá. Variação, né? Não é um problema de média, é um problema de variação. Tá bom. Admite-se sigma igual a 4. Então, variância igual a 16. A companhia pretende verificar se uma certa cidade tem variabilidade de tempo diferente do padrão nacional. Gravei diferente. Podia ser se uma certa cidade tem variabilidade maior, pode ser maior, menor, não, isso aqui é diferente. A duração de chamadas tem distribuição normal, tudo bem, isso aí é só, isso aí não interfere. Determine H0 e H1. Vamos lá. Está aqui, H0. Legal? Montei. 2. A partir de quais valores você rejeitaria? Olha que pergunta legal. Isso aqui é bem legal, né? Ele fala assim: se eu pegar 25 pessoas e tiver 5% de chance de rejeitar, ele está perguntando qual é a barreira, em outras palavras, qual é a barreira para que se eu coletar 25 elementos ali, eu vou ter que pegar algumas chamadas e ter o tempo de duração delas e calcular uma variância amostral, né? Então ele está falando assim, digamos que eu consiga coletar 25 e que o meu erro é 5%, se eu rejeitar, né? Pode ser se eu disser que essa cidade realmente tem variabilidade diferente. Qual que é a barreira? Essa é a pergunta dele. No fundo, essa pergunta está no problema. E eu coloquei não ao acaso dessa forma, é para você entender que o que ele está perguntando ali é determine o valor crítico. Os valores, no caso, é um teste de diferença, então tem 2. E aí como é que a gente calcula? Vamos ver aqui.
eu coloco sigma 0 ali, n menos 1, n é 25, fica 24. E aí, era a tabela que tinha, que está aqui no material, mas enfim, você vai ter que chegar nos mesmos valores de distribuição aqui. No caso, eu peguei a tabela que caía na minha época, ela era assim: tem aqui quadrado, e tem o valor dela aqui, e a área dela está até aqui, olha. Eu não sei se ainda é essa, tomara que seja, porque daí meu exemplo ficar até melhor. Como eu queria pegar um valor superior, eu preciso que a cauda tenha 2,5. A minha tabela dava tudo até um valor, não no final. Então eu peguei um valor com 97,5 ali. E quando eu fiz a conta deu 8. Mas aí você vai ter que fazer a conta e dar 8. Não sei qual tabela você tem, vai ter que dar 8,27. Esse exercício tem que dar 8. Deixar no formulário também. Isso. Isso. Aí, aqui ó, 8,27. Então, para eu dizer que essa cidade é diferente, se for maior que esse número, eu já vou dizer que é diferente. Agora tem um outro valor de barreira. Qual que é o outro? O que vem até 2,5 lá na minha tabela, que está aqui. E aí quando você faz a conta dá 28. Eita, eu inverti, desculpa. Isso aí. Deixa eu só ver se a fórmula está certa. Tá. Esse aqui é 8,27. E esse aqui é 20 e quanto? 28. Tá. Faz tempo que eu não faço prova da poli na mão, mas quando eu fazia, o que eu lembrei nessa época, que eu falava bastante nos cursos? Esse é o valor crítico, que muda o alfa que você põe aqui, né? Então pega os dois. Pega um aqui quadrado e pega um outro aqui quadrado. Aí você vai fazer a conta e é só você colocar realmente ordenado, né? Mais fácil, né? Tudo bem. Então, se a minha amostra cair menor que 8, desvio padrão diferente, variância diferente, portanto, desvio padrão diferente. Se cair maior que 29, 28,7, diferente também. Essa é a região crítica. Se cair aqui dentro, já é. Vamos ver o que ele falou. Era esse o resultado, né? Então, se cair aqui, se cair dentro, os valores que estão fora desse intervalo. É mais ou menos a mesma coisa, né? Agora, qual a sua decisão se uma amostra tivesse variância igual a 15? Um desenho feito aí fica fácil. Não rejeitor é zero, portanto, não tem evidências estatísticas para afirmar que a variabilidade da chamada eletrônica nessa cidade, eu não tenho evidência para afirmar que essa negócio é diferente de 16, que é o valor nacional, ao nível de 5% de significância. A gente pergunta o seguinte: aí está falando assim, a duração das chamadas tem distribuição normal. Se fosse outro tipo de distribuição, tem que pensar no exercício de uma forma diferente ou não? Só que vou responder com a verdade. Para você como aluno, não. Só isso. Tá bom? eu estou satisfeito. Ok. Se qualquer dia você me ligar e chamar um café da consultoria mesmo, eu te explico como é que não. Beleza. Para agora, não. Às vezes ele nem vai falar que tem distribuição normal e você vai fazer do mesmo jeito o exercício. Tá. Teste para média, teste para proporção, teste para variância. Fórmulas que tem distribuição lá no meio, N lá no meio, valor crítico, valor mostral, esse tipo de coisa. Beleza? Ok. P-valor também, tudo bem? Se P-valor menor que 5% ou menor que o nível de significância, rejeito H0. P-valor grande, não rejeito H0. Ok. Duas populações, como que vai ficar? Que horas são? 7:10. O que vai acontecer agora? A minha hipótese, quando eu tenho mais de uma população, eu posso querer comparar grupos. Isso aqui é legal, caramba. Uma coisa eu falo assim: assume-se que o treinamento, assume-se que o score era 475. Lembra que a gente fez o exercício assim, de score de médias? Assume-se que era 475. Outra coisa é fazer assim: deixa um grupo sem treinamento, deixa um grupo com treinamento. Então eu tenho um grupo A e um grupo B. Tira a média do grupo com treinamento, tira a média do grupo sem treinamento e compara. Aí eu estou tendo duas médias de dois grupos distintos e eu estou querendo saber se eles vêm ou não da mesma população, que é mais ou menos análogo a comparar, será que fez efeito ou não o treinamento, né? Aqui eu posso pegar dois pontos do rio diferentes e falar assim, tem as medidas nesse ponto, tem as medidas naquele ponto. Será que são iguais ou não? Variam, mas será que tem a mesma média? Será que está contaminado os dois? Ou será que um tem concentrações maior que o outro? Aqui eu estou comparando duas populações. Na sua PT
separar N populações. Mas é a mesma ideia, sabe? Agora, então eu não vou ter um Mi igual a um número. Eu vou ter um Mi de um grupo e eu vou assumir o que está sendo assumido, aceito atualmente. Que as coisas vieram de algum lugar. Essa é a primeira hipótese. Você fala assim, cara, um é igual ao outro. Eu quero provar que são diferentes, entendeu? Você constrói esse teste com duas populações para provar que as duas são diferentes entre si. Ou maior, ou menor, ou literalmente diferente. Mas você quer comparar os grupos. Se você está querendo comparar grupos, você parte do princípio que eles são iguais e quer com estatística rejeitar essa hipótese. Tudo bem? E aí, olha como fica a matemática dessa coisa. Dizer que um é igual ao outro é a mesma coisa que dizer que um menos o outro é igual a zero. Não é isso? Um é igual ao outro, um menos o outro é igual a zero. E aí aqui que vai ficar a sua hipótese alternativa. Ó. Se o A é maior que o B, é uma hipótese de maior. Se o B é maior que o A, é uma hipótese de menor. Ou de diferente. Tudo bem? O que vai mudar? Isso aqui ainda é uma variável aleatória. Isso aqui são os parâmetros, mas quando eu fizer minha amostra, quando eu tiver os resultados da minha amostra, o estimador de mi A menos mi B vai ser x barra A menos x barra B. Já que quando eu estima uma população era mi, eu estimava um x barra, agora que mi A mi B, eu estimo um x barra B. Certo? Isso aqui ainda é uma variável aleatória. Isso aqui ainda tem valor esperado e ainda tem variância por ser uma variável aleatória. Portanto, isso aqui ainda consegue ser explicado com uma normal padrão, uma fórmula de erro toda doida que eu não vou deduzir para você, mas que fica com essa carinha aqui. Entendeu? E aí, olha como era legal. Eu acho por isso, porque se eu tivesse mais tempo, eu teria mostrado para vocês. Mas lá no intervalo de uma média, o valor crítico era o x do mi0. Lembra que a gente fazia tipo mi0 mais erro padrão, não é isso? Aqui o mi0, a média é zero, né? O valor aceito totalmente é zero. Então fica 0 mais erro padrão. Por isso que só fica um termo aqui, não tem tipo, teria um 0 mais. Entendeu? Inclusive, fora de estatística, em outro universo, que é o mundo real, você pode até colocar uma defasagem aqui de propósito. Você pode saber que na verdade a diferença é 10, entendeu? E aí teria um 10 mais erro padrão. Mas para você agora, isso não existe, eu não falei nada. Aquela é a única forma que você tem que se preocupar com diferença de médias. Tudo bem? Então, diferente dos outros casos que a gente viu, aqui só vai ter entre aspas, uma fórmula. Não só tem um termo na fórmula, porque na verdade um outro é 0 mais. Mas é que continua sendo a mesma forma, só que ela é disfarçada agora, porque tem 0 Você sempre tinha o valor aceito atualmente mais um erro. Agora você tem esse valor, só que como é 0 não aparece, mas ele está lá, ele ainda está lá. O que depende então do valor da minha barreira? O Z. Nesse caso eu estou montando um para diferença, eu acho. Eu acho que se alfa sobre 2 está errado em várias partes dessa apostila, então eu vou corrigir. Então, para maior. Então, x barra menos x barra é crítico. É o Z do 5% lá, por exemplo. E vai ter essa conta aqui, ó. Vai ficar com essa cara mais feia, mas é duas dimensões do que a gente estava fazendo. Eu consigo deduzir por C, mas no tempo que temos eu não consigo. Não vai ser legal, não vai ser proveitoso. Eu não acredito. Você acredita? Eu acredito nas formas. Qual que é um problema muito grande disso aí? E é um problema muito grande do teste de médias que a gente fez e eu não comentei. Raramente eu conheço desvio ou variância da população. Percebe? Eu estou fazendo um teste de médias, estou usando uma inferência para a média, que é o x barra, mas aí tem um outro parâmetro. Pô, se eu tivesse esses parâmetros, eu não estava fazendo estatística, eu já tinha a verdade, entendeu? Isso aqui é muito difícil de acontecer de eu ter. Quando eu não tenho o sigma 2 ou o sigma, eu costumo estimar ele pelo S ou pelo S2. Eu troco naquela forma aí o sigma pelo S. Quando eu não tenho sigma, claro, quando eu só tenho os dois dados. Quando eu faço isso, eu altero a distribuição. E aí, em vez de ser uma normal padrão, vira uma T, que é uma outra distribuição, uma outra tabelinha. Entendeu? Por quê? Porque isso aqui é muito raro. Isso aqui é o caso mais ideal de comparação de médias que na prática nunca existe. Mas tudo bem. Ele existe porque a teoria está se baseando nele, mas na prática
Se eu não tiver o sigma, eu tenho o mesmo problema com uma outra fórmula. Eu já vou ter que discutir ela, mas tudo bem. Então, a gente cai no seguinte cenário. Estou comparando médias, conheço tudo, é o melhor cenário. Conheço sigma A, sigma B, conheço N, NA, NB, conheço todas as coisas. Essa fórmula faz o teste, conclui as coisas, tudo bem? Faz o teste ainda com essa coisa de ver se é maior, se é menor, se é diferente. Então, tipo, aqui são mais 3 casos lá para o formulário, né? Pode ser que eu não conheça sigma A e sigma B. E aí tem 2 casos, que tipo, na prática eu não conheço, mas tem 2 casos possíveis. Eu posso não conhecer eles, mas supor que são iguais. Então, tem um problema que era a asa da borboleta de uma ilha que foi para uma parte de Londres. É um caso muito legal lá, não lembro se é do Fischer, é de algum estatístico famoso. Ele comparou 2 grupos de borboletas, um que foi, ao longo das gerações, ficou na cidade, que se desenvolveu, então começou a ter asas e comprimentos de asas diferentes menores, porque começou a pegar fuligem na indústria, aquela coisa toda. E outro grupo que ficou numa ilha isolada, mas que era uma mesma espécie, que tipo, foram expostas a coisas diferentes, e ele queria comparar literalmente o comprimento das asas ali. Nesse caso, o cara falou assim, como eles vieram da mesma população, eu não conheço o desvio padrão, não conheço a variância do tamanho da asa, mas eu posso supor que elas são iguais. Eu não conheço, mas é razoável supor que são iguais porque vieram da mesma espécie. Tipo, eu só pus eles em ambientes diferentes, mas eram do mesmo tipo de... vieram da mesma população. Pelo menos as variâncias são... Eu consigo assumir isso. É uma informação que faz sentido do ponto de vista do problema. Entende? Então, eu posso não conhecer as variâncias, mas as fórmulas são iguais. Aí vai ter uma forma. E o pior caso é, eu quero comparar médias, não tenho a variância, então não é esse caso que está aí, mas eu não consigo assumir que são iguais. Tipo, não sei qual que é a variância, entendeu? E aí vai ser o mais doido, mais difícil, mais trabalhoso de você fazer. É a fórmula mais complexa aí. Então, no teste de 2 médias tem o caso ideal, que é esse aí. O que eu não conheço, mas suponho que é igual. E o que eu não conheço e suponho que é desigual. Tudo bem? Quando fica um igual ao outro, variâncias que eu conheço fica assim. Conclui o teste. Sigma, desvios desconhecidos, porém iguais, que é o caso da borboleta. Eu não tenho sigma e vai ter uma conta que vai ser colocada aqui. Um desvio amostral ponderado vai ser essa conta aqui. Você vai fazer o exercício e vai acertar. Você vai acertar? Mas o que é isso? É um desvio padrão ponderado. Você vai ter o valor do NA, que é o número que você tem no primeiro grupo. Você teria NA menos 1, né? Porque é uma variância, um desvio padrão. Você teria o NB menos 1 também, então tipo, você tem uma conta aqui que é NA mais NB menos 2. Tipo, está dando conta de ser tudo. E você está ponderando esses desvios dos 2 grupos. Mas enfim, não quero perder tempo com fórmula, porque eu acho que você vai saber aplicar a fórmula bem. Eu estou querendo mais mostrar como que pode cair um exercício desse, sabe? Então, quando você não conhecer o desvio, mas considerar que ele é igual, vai ter um tal de S ponderado que você vai ter que calcular lá no meio da ideia lá do exercício. Tudo bem? E aí, como é que vai ficar isso? Era uma Z, era uma normal padrão e tinha um sigma. Eu não conheço o sigma, estímulo pelo S, vira uma T-student, uma outra distribuição. Essa é a passagem de mundo imaginário bonito para o mundo real. Não tem o sigma, muda a distribuição porque o estimador S não é justo. Mas tudo bem, vira uma outra forma. Esse é o pior caso. Tem um exemplo aqui na apostila, você faz ele uma vez, tem um formulário, mas eu acho menos provável cair, porque ele é muito trabalhoso, ele não está provando nada, mas pode acontecer deles cobrarem também, você vai saber, mas eu focaria em fazer bastante do média, variância e proporção de um parâmetro, esse de médias conhecendo e desconhecendo os desvios, porém iguais. Acho que eu focaria mais nesses casos. Vamos ver um exercício que já foi de prova, que tem isso aqui. Deixa eu ver se esse, acho que é esse mesmo. A fim de comprar a eficiência de 2 operários, foram tomados para cada um 8 medidas de tempo para realizar uma certa operação. Os resultados são dados a seguir. Pergunta se é o nível de 5% se os operários devem ser considerados igualmente eficientes ou não. Então eu tenho a média de tempo de um
operário, a média de outro. Tem que tomar cuidado. Nesse caso, o cara ser eficiente, ele tem menos tempo para executar a tarefa. Né? Essa coisa. Ele pergunta, tem dois grupos, os dados do primeiro grupo e os dados do segundo grupo. Ele está querendo saber se são iguais ou não as médias desses caras. Então, o teste de hipótese fica média do A menos a média do B igual a zero. E aqui, será que a gente fez errado? Será que era para botar diferente? Que era para colocar diferente. Acho que eu não sei por que está maior, deveria ser diferente aqui, né? Eu não sei se um operário é melhor que o outro, o Luciano não me deixou claro isso, né? Só que deveria ser diferença. Mas tudo bem, o que você vai fazer? Vai ter que botar na fórmula que a gente colocou. Aqui ele falou, teste de duas médias, eu tenho que saber qual caso que eu estou. Conheço todos os valores e pronto. Não conheço mas são iguais, não conheço são desiguais. Ele colocou, considere variâncias iguais. Ele não falou qual é, mas eu estou no segundo caso. São desconhecidas, porém iguais. A fórmula tem uma T de student ali. Está aqui, ó, vou deixar o valor aqui. Isso, está aqui. Aqui ó, a gente montou errado, mas o número está certo. Gostei. A gente precisa ter um x barra A, x barra B crítico. Aí como é que você monta isso aqui? Bom, isso aqui tem distribuição barra A, x barra B, tem distribuição normal. Vai ficar bonitinho assim. Voltei isso de todos lados. Você vai botar um zero aqui. Pronto. Eu preciso colocar um valor de barreira nesse negócio. Vamos lá. Valor de barreira. Tem student, número de um, número de outro, menos 2. 8 mais 8 menos 2, 14, né? Como eu estou vendo se é desigual, é 2,5 de um lado, 2,5 do outro. 2,5% que entra aqui. Essa conta era toda 1 sobre 8, mais 1 sobre 8. E o... Ah, faltou um SP aqui. Gente, desculpa, isso aqui é em latex, era algumas coisas passam, mas tudo bem. Tem o SP que deve estar aqui, ó, um SPzinho. Deu 2,61. Como é que você vai calcular isso? Pega o valor da tabela dele. Calcula. Deu 2... Crítico deu 2,8. 2,8. Então, se a diferença de médias dos dois grupos exceder 2,8, o A menos o B, por exemplo, já vou dizer que eles não são igualmente eficientes. Vou fazer o outro lado do intervalo. Uma T student, para a nossa sorte, é uma variável também, uma distribuição também simétrica. Então, se eu calculei, deu 2,8 do lado. Deixa eu ver se eu vou botar bonitinho aqui no exercício. Tudo bem. Eu coloquei igualzinho, mas eu colocaria. Ele vai dar, todos esses números vão dar igualzinho, só que com menos, porque a variável, a distribuição é simétrica. Então, tem menos 2,8. Isso só não vai acontecer quando for exercício de variância, porque daí a distribuição é toda doida, você tem que tomar cuidado. Então, proporção e médias é legal que você calculou de um lado, vai dar do outro também. Mas bota no formulário e faz exercício com calma. Quando deu a nossa média x barra A menos x barra B, você vai lá, vai calcular a média dessa primeira linha, da tabela, da segunda, deu 2,25, tá aqui, ó. 2,25. Não caiu na região crítica. Ou seja, não rejeitou a zero, não tem evidências estatísticas para afirmar que a eficiência dos dois operários, não tem evidências para afirmar que a eficiência é diferente a um nível de 5% de significância. Percebam que eu estou sempre muito chato com a terminologia, porque é assim que a gente tem que responder. Rejeito ou não rejeito, ou seja, tem evidências estatísticas para afirmar, ou não tem evidências estatísticas para afirmar, que problema, dado o problema, ao nível de 5% de significância. Você tem que voltar, você traduziu tudo para matemática, mas